Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 16. No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Não me custa nada escrever-vos as mesmas coisas, e a vós isto dá mais segurança. Cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatães, cuidado com esses mutilados. Os verdadeiros circuncidados somos nós que prestamos culto movidos pelo Espírito de Deus. Colocamos nossa glória no Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia pôr minha confiança na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Quanto à observância da lei, fariseu. No tocante ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Mas essas coisas que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. E isto não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus, com base na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço. Esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente, lanço-me em direção à meta para conquistar o prêmio que, do alto, Deus me chama a receber no Cristo Jesus. É assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. E se tiverdes um outro modo de pensar, nisso também Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja só, meu irmão e minha irmã, uma coisa que eu quero que você, duas coisas que eu quero dizer para você. Primeiro, que os estudiosos da Bíblia, eles afirmam que provavelmente houve outras cartas, né? Existiram outras cartas que Paulo escreveu à comunidade de Filipos. Essa que foi encontrada, está aqui, né, nas Sagradas Escrituras. Mas ele provavelmente mandou outras cartas para esses irmãos da comunidade de Filipos, que acabou se perdendo, né? Não foram encontradas essas cartas. Mas por que eles afirmam isso? Porque Paulo ele era muito pedagógico. Paulo, por onde ele caminhava, né, em Atos dos Apóstolos você percebe isso, ele foi caminhando por vários lugares, em muitas localidades, e ali, né, foram sendo constituídas comunidades cristãs, igrejas locais. E nesses lugares ele deixava ali, né, a comunidade cristã reunida, mas essa igreja local precisava ainda de catequese, precisava ainda desse pastoreio. E Paulo, ele voltava nessas viagens missionárias, ele voltava para edificar na fé essas igrejas e também ele fazia uso dessas cartas para ir ensinando e também para ir corrigindo as comunidades de alguns desvios de conduta que estivesse acontecendo, enfim, algumas situações, né, que exigisse esse pastoreio, essa voz mais firme, corrigindo. Paulo fazia isso também através das cartas e orientava
ali Paulo fazia questão de trazer essa teologia, né, esse ensinamento a respeito de Deus, das coisas da fé, relativas à fé, para a comunidade. Então ele escreve isso. E por que eu estou falando isso para você? Porque já começa o capítulo 3 dizendo: não me custa nada escrever-vos as mesmas coisas. E a vós isso dá mais segurança. Veja, ele não está trazendo nenhuma novidade. Ele está falando algo que ele já havia dito, provavelmente de forma oral, né? Mas também em outras cartas. Ele já estava repetindo isso. É bonito porque eu lembro muito do nosso pai fundador, né? Nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, ele é bem pedagógico. E quantas vezes ele vai repetindo a mesma coisa, né? Aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então ele vai repetindo, repete, para que pela repetição a gente possa assimilar o ensinamento. Padre Jonas usa muito essa pedagogia de ir repetindo, né? Como um bom salesiano, né? Professor, né? Toda essa questão pedagógica, ele faz questão mesmo de ir repetindo. Padre Jonas é craque, é expert nisso, né? E Paulo apóstolo também. Paulo ia repetindo. E ele fala: não me custa nada escrever-vos as mesmas coisas. Eu estou repetindo algo que vocês já sabem, mas eu tenho que repetir. Esse é um primeiro ponto, grava isso. Segundo ponto é que a comunidade de Filipos, ela era formada ali, existia, né? Ela estava situada em zonas militares. E ali existiam muitos, podemos dizer assim, soldados veteranos das legiões romanas. Então Paulo vai se utilizar de uma linguagem militar para que essa comunidade entendesse bem. Era uma linguagem que eles entendiam. A linguagem militar era uma linguagem bem compreensível para a comunidade de Filipos. E ele vai se utilizar disso também. Então grava isso, porque isso é importante. Ele vai se utilizar dessa linguagem militar aqui. Durante essa reflexão, você vai entender bem isso. Primeiro ponto que eu quero abordar com você é que Jesus, ele vai falar, ele já começa também dizendo: cuidado com esses cães. E essa frase, cuidado com esses cães, a gente pensa em algo pejorativo, né? Ele está falando, se dirigindo ali, né, aos judaizantes, né, aqueles judeus que se converteram, né, ao cristianismo e que queriam que aqueles que se convertessem ao cristianismo assumissem a circuncisão, né, fossem circuncidados. Paulo não concordava com isso. Eles são chamados judaizantes. Queriam primeiro que o cristão, antes de aceitar Jesus, aceitasse a lei de Moisés. E Paulo não concordava com isso de jeito nenhum. Então, ele vai chamar de cães. Mas mais do que uma linguagem pejorativa, lá nas casas romanas, lembra Filipos, uma comunidade, né, ali, né, formada por muitas legiões, né, romanas, soldados, aquela coisa toda. Ali tinha muitas casas de romanos e eles tinham um hábito de fazer algo que tem muitas casas aqui no Brasil. Eles colocavam um cartaz, né, uma placa na porta da casa escrito Cave Canem. O que significa Cave Canem? Significa cuidado com o cão. Igual a gente que põe na placa, cuidado com o cachorro é bravo, né? Não chega perto do muro, não chega perto do portão. O meu cãozinho é bravo, né? Aí às vezes você olha o cachorro é desse tamanho, né? A pessoa ainda dá o nome de Átila, né? O cachorro, Átila, vem cá, né? O cachorro desse tamanho, né? Aquela, né? Mas é para botar medo, né? Põe aquela placa ali para colocar medo na pessoa, né? A pessoa imagina que é um Rottweiler, é um cachorro daquele tamanhão grandão, né? Um fila. Vai ver o cachorro pequenininho, mas é bravo. O pequenininho é bravo. E ele põe lá, cuidado com o cão. Os romanos tinham esse hábito também. Eles colocavam Cave Canem, cuidado, tome cuidado. Paulo usa dessa linguagem para advertir os cristãos, a comunidade de Filipe, dizendo: olha, tomem cuidado, fiquem precavidos, porque esses, e aí ele vai dizer, são os da mutilação. Aqui usa, né, os mutilados, outra tradução vai dizer, esses são os da mutilação. Por que ele usa esse termo? Porque exatamente por causa da circuncisão. Circuncisão é uma mutilação, né? Então, ele vai chamar isso, ele vai falar: tomem cuidado com essa gente. Tomem cuidado. E aí ele vai falar: olha, eu sei bem o que eu estou falando, né? Eu poderia também pôr a minha confiança na carne. Ele mostra o currículo vitae dele, né? Currículo dele. Sabe alguém que vai mostrar o currículo para o emprego? Então ele mostra o currículo dele. Olha aí como é que eu sou. Fui circuncidado no 8º dia, sou da raça de Israel, tribo de Benjamim, filho de hebreu, filho de hebreus, né? Fariseu quanto à observância da lei, papapá. Ele mostra todo o currículo dele. Aí todo mundo olha e fala: nossa, Paulo, você é demais. Olha que currículo, que homem, né? Sabe falar não sei quantos idiomas, estudou lá em Harvard. Olha que currículo, é doutor, PhD, não sei mais o quê. Todo mundo aplaudindo Paulo e aquela coisa, lindo, maravilhoso, Jesus te ama e eu também, olha que coisa maravilhosa. E Paulo diz: tudo isso aí
para mim eu tenho conta de lixo. Por quê? E esse é o primeiro ponto importante. Eu encontrei o bem maior. Paulo encontrou o bem maior. Porque ele encontrou o bem maior, tudo mais agora se torna um bem secundário. Não tem mais a importância que tinha antes. Porque ele encontrou o tesouro. Ele encontrou o tesouro maior. E aí eu já começo lançando essa pergunta para você. Você tem essa convicção de que você já encontrou o bem maior? Você encontrou aquilo que Santo Tomás de Aquino fala na Suma Teológica, dizendo do sumo bem? Você encontrou, tem essa experiência com o sumo bem, que é Deus? Você pode se assemelhar àquele homem que Jesus vai falar na parábola, que vendeu tudo porque encontrou o tesouro escondido no campo e vende tudo que tem para adquirir aquele tesouro? Você, nesse exato momento, tem essa convicção, essa certeza de que você encontrou o tesouro maior? Se você tem essa convicção, eu preciso dizer para você, nada e ninguém, como diz a canção da nossa irmã Eliana Ribeiro, nada poderá me abalar, né? Nada poderá me colocar para baixo, nada. Por quê? Porque eu encontrei o tesouro maior. Meus irmãos, nós cristãos temos que ser aos olhos do mundo aqueles homens e mulheres que têm um brilho no olhar. Lembra que eu falei da Dona Lúcia de Fátima, que chegou aqui na Canção Nova e ela diz, o olho dela brilhava porque eu realizei um sonho, estou na Canção Nova pela primeira vez. Nós temos que ser esses cristãos cujo olhar brilha. E por que seu olhar brilha? Cassiano, por que seu olhar brilha? Patrícia, por que os seus olhos brilham? Porque eu encontrei o tesouro maior. Eu encontrei o bem maior, que é Jesus. Nós temos que ser cristãos que tem que ofuscar os demais assim. As pessoas têm que parar, olhar para a gente, botar a mão no olho e falar, não estou aguentando tanto brilho no olhar. Por quê? Porque os meus olhos brilham, porque eu encontrei o tesouro maior. Tem um fato, né, eu vou contar para você aqui, de uma senhora, né, já é uma vovó, chamada Vicky, Dona Vicky. Ela é americana, ela é da Califórnia, isso é um fato verídico. Ela chegou num site que vende coisas novas e usadas e viu ali um jogo de 2 sofás e uma cadeira, muito bem conservados. E ela estranhou, falou, poxa, tu tá me vendendo, e a pessoa não estava vendendo, ela estava doando, falando, olha, é de graça, pode levar. E ela estranhou, mas ela fez contato com o proprietário e o proprietário explicou que aqueles 2 sofás e a cadeira era de um ente querido que havia falecido. Eles estavam se desfazendo das coisas, né, dos pertences daquele ente querido que havia ido para a eternidade. E ela acabou adquirindo o sofá, os 2 sofás e a cadeira. Quando chegou, botou lá na sala, ela queria a sala ajeitadinha, arrumadinha. Quando aquela senhora sentou no sofá, em um dos sofás, ela sentiu um negócio na almofada, estranho. E o sofá tinha um zíper. Ela foi lá, incomodada com aquilo, ela abriu, tirou o zíper do sofá e quando ela abriu, tinham vários envelopes. Cassiano e meus irmãos, quando ela abriu aqueles envelopes, havia ali $36 mil, equivalente a R$171 mil, dentro daquele sofá. Imagina, ela encontrou aquilo, aquela riqueza toda, dentro de um sofá de segunda mão ali. Ela encontrou aquele dinheirão todo. Sabe o que ela fez? Ela pegou e investiu o dinheiro, depositou em alguma conta? Nananina, não. Sabe o que ela fez? Ela ligou para o proprietário, falou, olha, encontrei aqui $36 mil, não me pertence. Provavelmente é do seu parente, né, falecido. E aí ela entregou, né, aquela bolada toda de dinheiro para o proprietário. O proprietário, né, o que havia entregado o sofá para ela, ficou tão agradecido que deu para ela $2.200, cerca de R$10.500. E aí, sabe o que ela fez? Ela comprou a geladeira, que era o sonho dela ter uma geladeira nova. E ela comprou, ela ficou toda feliz. Por que eu estou contando esse fato curioso para vocês? Porque ela encontrou um tesouro ali, num sofá de segunda mão ali, ela encontrou aquele tesouro e ela ficou tão feliz. E aí, porque ela encontrou aquele tesouro, ela resolveu, uma mulher honesta, íntegra, ela, não, esse dinheiro não me pertence, devolveu, né, ao legítimo dono. E aí, aquele dono, ela não pediu não, em nenhum momento ela pediu, me dá uma recompensa, algo do tipo, não. Ele simplesmente deu o dinheiro para ela e ela realizou um sonho. Gente, algo semelhante acontece conosco. Quando nós encontramos esse tesouro, é certo que esse tesouro realiza os nossos sonhos. Aquela senhora realizou o sonho de ter uma geladeira. Qual é o seu sonho, meu irmão e minha irmã? Jesus, o nosso grande amigo, Ele é suficientemente capaz de realizar todos os nossos sonhos. Jesus, Ele é para nós o segredo, a fonte de toda a felicidade. E quem diz isso não sou eu, não.
É o Catecismo da Igreja Católica. Se você pegar lá o Catecismo, número 1723 do Catecismo da Igreja Católica, 1723 diz assim, o Catecismo da Igreja: a verdadeira felicidade não está nas riquezas ou no bem-estar, nem na glória humana ou no poder, nem em qualquer obra humana, por mais útil que ela seja, como as ciências, a técnica e as artes, nem em outra criatura qualquer. A verdadeira felicidade não está em nada disso. Está onde? O Catecismo explica: mas apenas em Deus, fonte de todo bem e de todo amor. Deus é a fonte de todo bem. Jesus é a fonte de todo bem. Portanto, Paulo encontrou todo bem. Ele encontrou a fonte de todo bem. Ele falou: olha, tudo mais para mim é secundário. Napoleão, você sabe, Napoleão, o Conquistador, ele lutou várias guerras, né? E uma das guerras que ele acabou se dando mal foi contra a Rússia. Conta isso nos livros de história. Ele foi invadir a Rússia com 600 mil soldados. E veja que interessante, ele foi invadir a Rússia ali com 600 mil soldados. Só que aí os russos, um czar, né? Ali o líder da Rússia, o czar, soberano russo, chamado Alexandre I, só podia ser Alexandre o nome dele, né? Aí Alexandre, muito inteligente, o que ele fez? Ele usou a tática da terra arrasada. Já ouviu falar disso? Tática da terra arrasada. E o que é a tática da terra arrasada? O imperador russo lá mandou que os soldados russos queimassem tudo o que havia ali pelo caminho onde os franceses iriam passar. Então eles chegaram ali, 600 mil soldados franceses para conquistar a Rússia, só que quando eles chegaram viram casas queimadas, não tinha suprimento, não tinha alimento, não tinha nada para eles, faltando água. Resumo da história: dos 600 mil soldados só voltaram para a França 30 mil, 570 mil perderam a vida, porque ele usou a tática da terra arrasada. Ou seja, o imperador fez o seguinte: Napoleão quer conquistar tudo aqui, mas eu não vou deixar nada para ele conquistar. Não vai ter nada para ele conquistar. Paulo usa uma tática semelhante. Diante do inimigo ele fala: eu encontrei o tesouro maior. Por isso tudo mais agora tem um valor secundário. E aí o demônio, ele fica assim, perdidão, sabe? Ele fala: o que eu vou agora tentar? Por onde que eu vou tentar atingir essa pessoa? Porque ele já encontrou o tesouro maior. Ele encontrou tudo. Tudo mais é secundário, tudo mais, Paulo vai dizer, tudo mais para mim agora é uma terra arrasada. Não tem mais o valor, não tem mais valor. Porque o valor maior que eu encontrei na minha vida é Jesus. E por causa de Jesus é aí que ele valoriza tudo. Família, emprego, tudo mais. Mas tudo que ele vai valorizar na sua vida é porque, em primeiro lugar, ele encontrou a Deus. Você está entendendo? Deus é o tesouro maior. Tudo mais perdeu valor. E aí, por causa disso, nós entramos num segundo ponto importante. Ele, sabendo que Jesus é o tesouro maior, ele vai falar aqui no versículo 10... é assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Jesus é o bem maior e Jesus é o modelo. Ele olha para Jesus, Paulo olha para Jesus e diz: bom, eu quero ser perfeito. E ele vai dizer para a comunidade de Filipos: se vocês também querem ser perfeitos, é assim que nós, entre aspas, os perfeitos, devemos pensar. Né? Queremos viver a perfeição da santidade, mas para alcançarmos essa perfeição, qual é o nosso modelo? Cristo. Cristo é o nosso modelo. E aí, muito interessante, porque Paulo vai dizer assim: olha, Cristo é o meu modelo, eu conheço Cristo, eu tenho uma intimidade, uma relação com Cristo que é o meu sumo bem, é o meu tesouro maior, que eu encontrei. Ele até vai dizer: olha, antes de alcançar a Cristo, Ele que me alcançou, eu tenho uma relação com Ele. Mas com qual Cristo que Paulo tem uma relação? Ele vai dizer: esse Cristo, é assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte. O Cristo com o qual Paulo se relaciona é o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. É os dois, ele não separa. Sabe, talvez um dos grandes equívocos de nós cristãos é a gente tentar fazer uma separação entre o Cristo ressuscitado e o Cristo crucificado. É o mesmo Cristo. O Cristo que morreu para nos salvar é o que ressuscitou para nos justificar. É o mesmo Jesus. E Paulo não vai fazer aqui uma distinção. Quando ele olha para o crucificado, ele diz: eu contemplo o crucificado e eu me uno a ele nos seus sofrimentos. Tudo o que eu sofro
Eu aproveito isso, doença, perseguição, calúnia, o que quer que seja. Eu pego todo esse meu sofrimento, toda essa minha dor e agora eu coloco aos pés da cruz de Cristo. Eu me uno a Cristo, ao Cristo crucificado. Mas ele não para aí. A vida de Paulo não é só sofrimento, 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 sofrimento. Tem muito sofrimento. Mas ele sabe que o Cristo está vivo. E ele sabe que esse Cristo vivo tem para ele um prêmio. E é por isso que ele se lança a meta. Vale a pena eu me lançar a meta à frente, porque esse Cristo, ele está vivo. É o Cristo ressuscitado, é o Cristo crucificado. A Gaudium et Spes, que é o documento, o documento do conciliar, lá do Concílio Vaticano II, que fala sobre a igreja, no número 22 da Gaudium et Spes, fala algo muito bonito sobre Cristo. E eu vejo que aqui o que fala a Gaudium et Spes é exatamente aquilo que se passava no coração de Paulo. Ele vai falar de Cristo, que é o homem perfeito, a Gaudium et Spes, número 22 da Gaudium et Spes. Ele é um homem perfeito, que restitui aos filhos de Adão semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado, já que nele a natureza humana foi assumida e não destruída. Por isso mesmo também em nós foi ela elevada à sublime dignidade, porque pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem, trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Cordeiro inocente, mereceu-nos a vida com a livre efusão do seu sangue. Nele nos reconciliou Deus consigo e uns com os outros, e nos arrancou da escravidão do demônio e do pecado. De maneira que cada um de nós pode dizer com o apóstolo: o Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim. Sofrendo por nós, não só nos deu exemplo para que sigamos seus passos, mas também abriu um novo caminho, em que a vida e a morte são santificados e recebem um novo sentido. Em que a vida e a morte são santificados e recebem um novo sentido. Paulo entendeu bem isso. A vida de Cristo, a morte de Cristo, vida e morte, santificados, um novo sentido. Ele se relaciona com esse Jesus. É esse Jesus que se apresenta hoje para você. O Jesus que derramou até a última gota do seu precioso sangue por amor a você, meu querido. Você que talvez aí esteja insistindo numa vida de pecado. Você que diz: eu sou tão fraco. É verdade, você é fraco mesmo. Tenho caído nesse pecado, Alexandre. Você tem caído, busque a confissão. Busque o sacramento da confissão, porque é um sacramento de libertação. Quantos anos faz que você não se confessa? Procure o sacerdote, vá correndo, aproveite o feriado, vá correndo lá na paróquia, procure o padre e fala: padre, eu preciso me confessar. Confesse. Você vai ver que o sangue de Jesus vai te libertar, esse precioso sangue vai te restaurar, vai te dar vida nova. Esse Jesus quer te santificar, um Jesus que está vivo. Agora você que está aí nesse leito de dor, você que está aí no hospital, se sentindo sozinho, não tem nenhum parente, nenhum familiar com você, você não está só. Jesus está vivo. Aleluia, Ele está vivo, Ele está agora aí com você, do lado agora nesse leito de hospital, nesse quarto agora Ele está aí com você. Essa sua dor, Jesus também está agora segurando na sua mão. Você que está aí gemendo de dor, nessa doença, Jesus segura agora na sua mão. E por que Ele segura na sua mão? Porque Ele está vivo. O Cristo crucificado, o Cordeiro de Deus, o Cristo ressuscitado, que vive para sempre. É esse Jesus que Paulo tem como bem maior. E aí, por fim, porque esse Jesus vivo, ressuscitado e salvador, que se deixou pregar na cruz por amor a nós, por amor à humanidade, Ele nos oferece um prêmio. E aí vem o terceiro ponto, que é lá no finalzinho do versículo 16, Paulo tendo ciência de que tem um prêmio para nós no céu, tem um prêmio para mim e para você. Jesus, que é o bem maior, eu já encontrei o tesouro, só que veja, além do tesouro, que é o bem maior, que é Jesus, que eu já encontrei, Ele tem um prêmio para mim. Chegando lá no céu, eu não vou ficar no céu de mãos abanando. Ele tem um prêmio para mim. Eu nem sei que prêmio que é esse, mas eu sei que tem um prêmio para mim. E eu vou lá no céu e vou receber esse prêmio das mãos do próprio Jesus. Paulo sabia disso. Você sabe disso, meu irmão? Então veja, essa vida aqui é passageira. Lá no céu nós vamos ter um prêmio para sempre, eterno. Que a gente vai poder usufruir desse prêmio e gozar dessa visão beatífica, contemplar Deus face a face. E aí, Paulo fala, por esse prêmio, por essa meta que é o céu, vale a pena deixar tudo para trás e seguir adiante. E aí ele vai dizer assim, eu me lanço em direção à meta,
para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. E aí ele vai dizer para a comunidade de Filipos, que está vivendo luta, perseguições. No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. E aí, para encerrar essa reflexão, eu quero trazer para você esse terceiro e último ponto, trazendo as palavras do nosso Pai Fundador. Ele vai dizer: seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Tem uma outra tradução que vai dizer o seguinte, seja o ponto a que chegamos, né? Prossigamos, vai dizer assim, sigamos na mesma linha. É uma outra tradução. Aqui, na Bíblia da tradução da CNBB, vai dizer, continuemos na mesma direção. Mas tem uma outra tradução que vai dizer assim, sigamos na mesma linha. Essa tradução é interessante porque lembra que Paulo, a comunidade de Filipos, e Paulo está escrevendo para uma comunidade, ele usa de uma linguagem militar. Esse sigamos na mesma linha é uma linguagem militar, porque ele está falando de formação, uma formação militar. Tem um filme, eu gosto muito de filme de ação, Cassiano, e tem um filme de ação chamado Hércules, né? Aquele The Rock, né? Aquele ator famoso lá de Hollywood. Eu assisti esse filme e é muito interessante porque, vou ter que dar algum spoiler aqui, não vou contar o filme todo não, mas tem um momento que ele vai treinar os soldados de um rei lá, e os soldados não sabiam fazer uma formação. E aí um dos que trabalhava ali com o Hércules, ele sozinho, ele corre na direção daqueles monte de soldados com os escudos, ele sai derrubando escudos, sai derrubando soldados. Os soldados tudo caído assim no chão, mostrando que os soldados eram moles, não tinham firmeza nas pernas. Ele sozinho, com as próprias mãos, derrubava todo mundo com os escudos. Aí o Hércules vai falar, eu vou treinar vocês. E ele começa a treinar os soldados, e eles passam por aqueles treino, vão treinando. E aí no final, aquele mesmo guerreiro corre na direção dos escudos, os soldados estão ali fechados, ele bate no escudo e volta. Soldados adquiriram uma formação, adquiriram têmpera, formaram aquele escudo, sabe? Aquela parede de escudos. É a formação. O filme retrata bem isso. Então os soldados romanos, quando eles iam lutar contra os inimigos, eles tinham uma formação. Paulo está falando isso para o povo, vamos seguir na formação. Sem se desviar para a direita ou para a esquerda, mantenha-se na linha. Você faz parte de um exército, mantenha-se adiante. E aí Padre Jonas vai dizer para nós aqui, ele vai falar que o Senhor, né, ele vai dizer para nós que o Senhor Jesus, ele vai nos reunir, né, em céus novos, em uma terra nova, que ele vai nos chamar para gozarmos dessa eternidade com Deus. E ele vai dizer, só que Deus revela que primeiro, antes desse arrebatamento, antes dos céus novos e terra nova, é preciso vir a apostasia, a negação de Deus e da fé por aqueles que são da igreja. Gente da igreja que vai negar a fé, vai negar Deus. Padre Jonas diz, infelizmente, muitas pessoas se deixaram levar por ela. Por isso temos de nos preparar agora. Isso o Padre Jonas escreveu naquele livro, Céus Novos e uma Terra Nova. Se eu não me engano, no penúltimo capítulo desse livro, ele escreve isso. E ele fala, infelizmente muitas pessoas se deixaram levar por ela. Por isso temos de nos preparar agora. O tempo de acolher a palavra de Deus, converter-se, firmar-se, encher-se do Espírito Santo e viver a verdade é agora. E aí ele vai dizer, nesse mesmo trecho, você não pode arrefecer. Agora é o tempo de nos enchermos do Espírito Santo. Ele fala, testemunhe Jesus com a sua vida e não o negue. Não volte atrás, porque o Senhor intervirá. Ele vai dizer, o Senhor reunirá os seus escolhidos, aqueles que perseverarem até o fim. Espalhados por toda a terra, ao lado daqueles que negarão o Senhor, estarão os firmes. Nós, os firmes, que não voltaremos atrás. Nós não voltaremos atrás, meus irmãos. Nós não voltaremos atrás. Encontramos o bem maior, encontramos o tesouro. Você encontrou Jesus, o tesouro maior. Não volte atrás, não volte atrás, não desista. Não desista do seu... Você que é seminarista, não desista aí desse chamado ao sacerdócio. Não desista do seu casamento, você que está com o casamento em crise. Não desista da sua vocação, do seu chamado. Não desista. Não abra mão do propósito de Deus para a sua vida. Não abra mão. Não volte atrás, permaneça firme, aconteça o que acontecer, permaneça firme, porque você encontrou tesouro, não num sofá, mas encontrou tesouro na sua caminhada de vida, dentro da igreja, talvez naquele grupo de oração, talvez naquela pastoral, talvez naquele encontro aqui na Canção Nova, quando você chorou muito e descobriu Jesus.
e Jesus transformou a sua vida. Se Jesus de fato mudou a sua vida, eu e você não temos mais esse direito de voltar atrás. Quero encerrar com as palavras de Santo Agostinho, que vai dizer o seguinte, ele vai falar sobre isso, sobre esse seguir na mesma linha, prosseguir na mesma direção. E aí você dorme com um barulho desse, tá bom? Fica para você nesse feriado essa palavra. Se você está tentando desistir das coisas, lembre-se disso que está falando Santo Agostinho em um de seus sermões. Ele diz: que é andar? Pergunta-se Santo Agostinho. Brevemente eu respondo: avançar. Examina-te a ti próprio, que sempre te desagrade o que és, se queres chegar ao que não és. Pois quando te agradaste a ti próprio, aí tu ficaste. Pois se dissesses basta, nesse momento pereceste. Cresce sempre, caminha sempre, avança sempre. Não fiques no caminho, não voltes atrás, não te desvies. Fica quem não avança, retrocede quem volta às coisas que já tinha deixado, desvia-se quem apostata. É melhor andar coxo pelo caminho que correr fora do caminho. Vou repetir esse final. Fica quem não avança, retrocede quem volta às coisas que já tinha deixado. Eu não quero retroceder, não quero voltar às coisas que eu já deixei. Desvia-se quem apostata, quem nega a Deus, quem nega a sua fé, quem deixa a igreja católica, quem reclama da igreja, reclama do Papa, reclama dos bispos, reclama de tudo e vou embora. Quanta gente que deixa a igreja por tantas coisas. Quem desvia-se quem apostata. E vai dizer Santo Agostinho, é melhor andar coxo pelo caminho, mancando, mas é melhor andar mancando pelo caminho que eu correr, mas estando fora do caminho. Mesmo mancando, Jesus, mesmo mancando, mesmo me arrastando, eu não quero me desviar do teu caminho, Jesus. Diga isso para ele. Eu não quero, mesmo que eu tenha que mancar, me arrastar, eu prefiro mancar pelo caminho do que correr fora do caminho. Eu não vou voltar atrás. Como disse o Padre Jonas, nós não voltaremos atrás. Nós encontramos o tesouro maior. Tu tens um prêmio para nós, Senhor. Apesar da doença, apesar das perseguições, apesar de tudo que vem para querer nos desanimar, nós vamos prosseguir. Eu quero viver essa teimosia da fé. Queremos, Senhor, viver aquilo que diz Santa Teresa d'Ávila, dizendo uma determinada determinação. É isso. Quero hoje, Senhor, infunde Espírito Santo essa determinada determinação em nossos corações, para que a gente não se desvie jamais. Não queremos voltar atrás, porque encontramos o tesouro maior que és tu, Jesus. Amém.